Ei pessoal, boa noite, tudo bem? Na semana passada eu fiz um post sobre uma decisão do Superior Tribunal de Justiça envolvendo a união estável e os efeitos patrimoniais dela. Como se tratou da reprodução de uma notícia, algumas pessoas que são leigas, naturalmente me enviaram mensagens pedindo para que eu explicasse, traduzisse aí para uma linguagem mais coloquial e menos jurídica, qual seria esse caso, e a conclusão e o resultado efetivo aí desse julgamento proferido em sede, então, de recurso especial, tá? Trata-se, então, de uma união estável de 35 anos, em que não houve inicialmente a estipulação do regime de bens. Então, como é que funciona? Como a união estável ela é uma união informal, o casal tem a opção de fazer a escolha por um regime de bens ou não. Para que eles façam essa escolha, nós temos duas possibilidades. Ou a celebração de um instrumento particular, reconhecendo a união e escolhendo o regime de bens, ou através de escritura pública. Se o casal não fizer nenhum desses documentos, o artigo 1725 do Código Civil determina que, na falta de contrato escrito entre os conviventes, aplica-se à união estável, no que tange aos efeitos patrimoniais, as regras do regime da comunhão parcial, no que couber. Então, o caso desse casal, foi justamente esse. Inicialmente, eles não fizeram nem um contrato particular, o chamado contrato de convivência, nem escritura pública. Acontece que, no ano de 2012, quando já transcorridos aí 30 anos da convivência, eles resolveram, então, procurar o cartório e fizeram uma escritura pública reconhecendo a existência da união estável. Ponto. Não fizeram a opção por outro regime de bens. Passados 3 anos, eles novamente procuraram o cartório de notas e lavraram outra escritura pública, dessa feita reiterando o reconhecimento da relação como uma união estável, mas estipulando como regime de bens aplicável às relações patrimoniais entre eles a separação total. 3 meses apenas antes da companheira falecer. E aí o que acontece? A filha desta companheira, então ela que entrou com recurso, por quê? Porque o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul reconheceu a validade da escritura, e aplicou à relação, aos efeitos patrimoniais da relação, as regras da separação total. E aí, quando o processo chegou no STJ, a terceira turma entendeu que essa escritura feita no ano de 2015, quando já transcorridos 35 anos de relacionamento, ela não possui efeitos retroativos. Ou seja, desde quando iniciada a união até 2015, serão aplicadas as regras do regime da comunhão parcial de bens. Em outras palavras, o regime da separação total, no caso separação total convencional, que foi eleito na escritura lavrada em 2015, só terá efeitos dali para frente. Ou seja, o patrimônio, os bens que foram adquiridos desde o início da união até 2015, deverão ser partilhados, deverão ser objeto, então, de divisão, da meação aí do casal. Tanto os bens adquiridos por ele, quanto os bens adquiridos por ela, a título oneroso, porque essa é a regra da comunhão parcial de bens. Comunicam-se os bens adquiridos durante a constância do casamento a título oneroso, ok? Então, é muito importante a gente ter em mente que aquelas pessoas que vivem em união estável e que não desejam, que se aplique à sua relação os efeitos da comunhão parcial, devem fazer a opção por outro regime, através do contrato de convivência ou da escritura pública de união estável. Lembrando que aquelas pessoas que hoje já vivem em união estável, caso optem por fazer esse documento, os efeitos do regime ali escolhido só
serão efetivados, só serão percebidos e aplicados dali para frente. Então, você que está assistindo esse vídeo, que já vive em união estável aí, vamos imaginar há cerca de 7 anos. Se você não fez o contrato de convivência ou escritura pública de união estável, desde o início da sua relação até hoje, as regras que são aplicadas são as regras da comunhão parcial de bens. Se você não deseja essa aplicação, é necessário que você converse com seu parceiro, com seu companheiro, com a sua companheira, para que possam, então, juntos, né, elaborar a escritura pública ou contrato de convivência, que só será aplicado daqui para frente, que só será efetivado, né, ou produzirá efeitos a partir da elaboração desse documento. Então, espero ter esclarecido aí as dúvidas daqueles que não entenderam, né? É o conteúdo do post e eu tô sempre à disposição aqui pra gente conversar sobre o direito civil, sobre o direito das famílias e o direito das sucessões. Um beijo, boa noite, ótima semana.